Bom dia. Bom dia a todos que estão aí prontos para mais um tempo, né? Estamos começando mais um dia, mais um devocional. Lisete, bom dia. Lisete. Sempre aí, né? Lisete na live. Acenando aí para Lisete também, né? E mais um dia que com algumas possibilidades gradativas de uma reabertura da economia aí, né? Vani Jorge, Edwin, Eliane e o Valmir também, a Leila, juntos aí nesse tempo especial, né? A Ritinha, Wanda também, que bom. Os queridos aí chegando, Raquel também, seja muito bem-vinda, querida, né? Lucimere, que bom que vocês estão aqui com a gente. Lucimere, Tony. Eu quero mandar um beijo para todos que olham depois, porque algumas pessoas já falaram para mim: ai, você não fala nunca que eu estou assistindo. É que tem muita gente que está assistindo depois, né? Mas um beijo, principalmente para minha mãe, para Margot, para as meninas da célula, Tereza, todas elas, tá? A Kneive, Luiz Quadrado passaram aqui também, o Bento, né? A Lourdes, oi Lourdes, tudo bem, querida? O Valmir eu já tinha citado ali, mas que bom que você está aqui com a gente também. E a gente pode estar juntos aí nesse tempo, né? Muito bem, a Ana, a Cris é você, né? A minha esposa. Rudibert, Sou eu, prazer. Oi. Toninho, a Dani e o Stevens, né? E o Noah também estão com a gente, né? O Rudibert, Mariângela, também Toninho e Mariângela lá em Atibaia, né? Naquela instância maravilhosa. Quando acabar esse coronavírus, nós vamos dar um passeio lá. Noemi, também com o Vili. Gerson, bom dia, dá um abraço na Mônica. Nívia, o Almir também, né? Que bom aí que recomeçando algumas atividades. Noemi, que bom que a gente pode estar juntos aqui, né? Muito bem, queridos. Hoje a gente vai trabalhar um pouco mais, né? A Tânia também, bom dia, Tânia. Trabalhar um pouquinho mais a ideia do perdão. Nossa ideia com esses devocionais é que você tenha subsídios, né? Para poder fazer com que o perdão, a Nice também, a Kneive, né? Com a gente aqui também, que bom. Que o perdão se torne, não que ele se torne mais fácil, né? Sim, estão os três ligadinhos ali, a Dani, o Stevens e o Noah. Não que o perdão se torne mais fácil, o perdão nunca vai ser fácil, porque ele não é um sentimento, ele não é a consequência de algumas coisas, né? Ele é a consequência apenas do amor de Deus em nós, né? Sim, o Toninho falando que está esperando em breve. Muito bom, Toninho, que bom. Quando der certo, nós vamos sim. Não é uma consequência de ações nossas apenas, é uma consequência do quanto nós estamos ligados e conectados com Deus. Então, é por isso que é muito difícil falar sobre perdão sem ter feito uma base do nosso relacionamento com Deus. Aliás, não tem como você viver um relacionamento saudável com pessoas, perdoando-as, experimentando o melhor dos relacionamentos, se você não teve a experiência de ter sido perdoado por Deus. Fica um assunto teórico, não é um assunto prático, não é um assunto nem muito autêntico, parece receita de bolo, né? O perdão ele só faz sentido
para a gente falar dele com relação ao próximo, se ele já foi evidenciado por nós com relação a Deus. Então é por isso que nós estamos usando aqui todos os dias, batendo na tecla do teu entendimento do que aconteceu na cruz do Calvário. Bom dia, Taína. O que aconteceu com você na cruz do Calvário, o que aconteceu comigo na cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo na cruz. A postura de Deus com relação ao pecado, né, que ele não levou, ele teve que dar o seu Filho único para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Alguém teve que pagar um preço. Bom dia, Werley, seja bem-vindo. Alguém teve que pagar o preço pela dívida que nós tínhamos para com Deus. E isso tem que ser bem claro quando a gente fala de perdão, porque senão você não vai ter nem a predisposição ao perdão, nem o entendimento que ele é ilimitado, nem o entendimento que ele é lógico, né? Que só quem sabe que é pecador sabe que precisa ser perdoado, né? Então, e só quem os pecadores perdoados é que perdoam outros pecadores. Gente que entendeu o sacrifício na cruz. E aí eu volto a dizer aquilo que disse lá no começo, no primeiro dia talvez. Não é que você não tenha a salvação em Cristo Jesus. É que você ainda não está desfrutando do perdão. E é muito interessante que eu vejo muitos cristãos que já são salvos, mas não desfrutam da salvação. Não desfrutam das verdades da salvação, das consequências da salvação. E o perdão, ele é tão interessante porque se nós ainda não desfrutamos o perdão de Deus, nós ficamos miseravelmente desejando, disputando o amor dos outros, o respeito dos outros, o carinho dos outros. O perdão é a herança que a salvação é a herança que nós temos porque nós fomos perdoados. E às vezes nós andamos miseravelmente pela vida. Eu vou contar uma história para vocês antes da gente ler o texto, só para você entender como é séria essa questão de entender o perdão de Deus e experimentar o perdão de Deus. Diz que uma vez um rapaz juntou, assim, ele queria fazer uma viagem, e naquele tempo era uma viagem de navio, e essa viagem demoraria muitos dias. E a passagem era muito cara, então ele juntou com os amigos e trabalhou um monte de tempo, e ele queria uma nova chance numa nova terra. Então ele junta o dinheiro todo da vida dele e compra uma passagem daquele navio. E era um navio muito, muito luxuoso e tal, mas ele comprou na classe econômica. Então ele levou alguns mantimentos para poder passar o tempo naquele navio. Então ele foi, a viagem demoraria ali alguns meses, e o que aconteceu é que fechar aqui, meu irmão. Estava batendo. Mas tem que fechar. O que aconteceu é que durante um mês ele conseguiu, alimentos que ele trouxe, ele conseguiu manter para se alimentar e não passar fome. Mas ele passava sempre em frente do restaurante e via todo mundo comendo e se divertindo e rindo, uma boa música. E ele ficava dizendo, puxa, eu poderia ter comido, eu gostaria de comer, mas eu não tenho dinheiro. Eu paguei pela passagem apenas, então eu vou embora. E ia para o quarto dele, para o lugar dele, e comia ali o resto de alguma coisa, encontrava alguma coisa no lixo. E até que um dia, ele, desesperado de fome, ele chegou perto do garçom e falou assim, moço, vocês poderiam me dar pelo menos a comida que sobrar ali desse restaurante de vocês, porque eu estou com muita fome. Então foi que o garçom olhou para ele com um olhar de surpresa e falou assim, mas o senhor
não sabia que o senhor poderia todos os dias se alimentar aqui, a sua passagem comprava o direito também da refeição. Está tudo incluso. E naquele momento, aquele homem descobriu uma grande verdade. A gente pode estar nessa vida, já herdeiros do reino, mas ainda mendigando as sobras. Nós ainda não descobrimos a bênção que é termos sido perdoados por Cristo, perdoados pelo Pai através de Cristo. Nós não desfrutamos disso porque nós não entendemos o que significa isso. O perdão na cruz significa uma herança eterna com Cristo na sua glória. Então nós, como filhos de Deus, como amados de Deus, é o vento, meu amor, que está batendo ali. Como amados de Deus, nós já temos o que desfrutar. Então, se nós temos tudo isso, o que mais nós queremos? O que é que ainda nos impede de verter, de passar isso também para os outros? O tamanho do perdão de Deus por nós. Então, quem não faz isso é porque ainda não entendeu essa tamanha graça que nós não merecíamos, mas Cristo pagou na cruz. Muito bem, e eu queria então que a Cris lesse o dia de hoje da nosso devocional e a gente pensasse mais um pouco. A gente está no propósito 4, que é restaurar relacionamentos. O dia 5, a condicionalidade do perdão, a página 67, para quem tem o livro. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Mateus 5, 7. Deus fez tudo o que era necessário para que esse povo fosse unido. Wilson Porte Jr., frase dele, né? A questão do perdão é uma via de mão dupla, com a mesma intensidade que se perdoa, se é perdoado. A regra também serve para o oposto: quanto menos se perdoa, menos se recebe o perdão. No Evangelho de Mateus, vemos o exemplo prático de um servo que obtém o perdão de suas dívidas junto ao seu senhor, mas não perdoa a quem lhe deve. O próprio Senhor, ao saber do ocorrido, questionou seu servo: você não deveria ter misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Mateus 18:33. Percebe-se que o perdão tem essa dimensão igualitária e recíproca, ou seja, se acaso eu preciso de perdão, devo perdoar na mesma intensidade com a qual eu recebo perdão. Ocorre que a sociedade atual está se comportando de forma muito individualista, e isso significa que os problemas alheios são secundários, ou seja, que sejam resolvidos os problemas da pessoa, poucos se importando com a dificuldade alheia. Nesse sentido, o convite do Senhor para os que escolheram servi-lo é que sejam justos nessa questão do perdão. A partir do momento em que alguém confessa seus pecados e pede perdão, não há razão para que outros fiquem em dívida com a referida pessoa. A dinâmica do perdão passa por esse processo: perdoar a todos para ter o perdão de Deus. Na verdade, o sacrifício maior no que se refere a perdão já ocorreu e foi justamente por amor, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. A questão que precisa ser levantada é: acaso, se uma pessoa se arrepende, confessa seus pecados, pede perdão a Deus, mas guarda rancor de outrem, está verdadeiramente arrependido? Além de ser incongruente, é considerado também hipócrita, segundo Moody, página 29. Nesse sentido, é necessário um discernimento acerca de o quanto se está disposto a perdoar o próximo, mesmo que ele tenha promovido a ofensa. A igreja deve sempre orar no sentido de que o Senhor promova, sim, um coração misericordioso, a fim de que cada um possa promover o perdão de uma forma que agrade ao Senhor. E a pergunta de hoje:
Existe alguém na sua vida que precisa do seu perdão? Muito bem. O versículo que o Sandro escolheu para a nossa devocional de hoje, ele está lá em Mateus 5, 7, que faz parte das bem-aventuranças, né? E se você perceber, as bem-aventuranças sempre tem uma condição, né? Dizendo que felizes, quem vai ser feliz, né? Vai ser alguém que tem uma característica, porque essa característica vai fazer com que ele obtenha um resultado, né? Os felizes vão ser os pobres de espírito, porque eles vão herdar o reino de Deus. Felizes são os que choram, porque eles serão consolados. E no versículo 7 diz que felizes os que são misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. E aqui mostra a condicionalidade do perdão. Uma das características de quem é perdoado, de quem foi perdoado, de quem já experimenta o perdão de Cristo, é que ele tem misericórdia. E aqui a gente precisa entender então o que é misericórdia. Misericórdia é tratar o ofensor com menor rigor que ele merece. Tratar a pessoa que te ofendeu com menor rigor que ela merece. Isso quer dizer que ela merece. E todo tempo eu não quero aqui nos nossos devocionais baratear a sua dor. Eu não quero minimizar a sua dor, dizer, não, você está fazendo frescura com isso. Não, é uma dor real, é uma dívida pesada, é um mal que a pessoa fez a você, que remeteu você à dor, a sofrimento, à angústia, desnecessários. Não, você não precisava estar passando por isso. Essa é a grande verdade. Mas então, eu não quero dizer que não existe uma ofensa, eu não quero dizer que não existe uma dívida, eu não quero dizer que não exista uma dor. Eu estou dizendo que aqueles que foram perdoados aqui entenderam a dor que causaram a Cristo na cruz. E por isso, entendem que eles precisam perdoar. E aí, os que foram perdoados têm essa característica de olhar para o ofensor, né, para o que ele fez, e tratá-lo com menor rigor do que ele merece. Isso é misericórdia. Então, o que nós fazemos? Veja, a primeira coisa que nós fazemos em relação ao nosso relacionamento com as pessoas é que quando alguém faz uma coisa conosco, a gente não consegue olhar com esse olhar de misericórdia, porque a primeira coisa que a gente faz é olhar para a dor. E é natural. O que ele fez, o ato que ele fez, aquilo que ele praticou para mim. E quando a gente olha o ato das pessoas, a pessoa fez isso comigo, a tendência natural é um sentimento de buscar justiça. Sim. Então, se você me ofendeu, eu exijo uma retratação e uma justiça disso. Que pelo menos isso fique empatado. Justiça. Quando começa a ficar mais forte dentro de mim uma angústia, um ódio, uma raiva, e eu quero que você retrate a todo custo, e eu vou lá e tento fazer você retratar a todo custo, aí já é justiça própria. Mas a justiça está inerente da questão da ofensa. A gente espera ser retratado. Agora, acontece que muitas vezes isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Essa pessoa talvez nunca vai se retratar a você. E é por isso que a gente recorre lá ao primeiro dia, à pré-disposição do perdão. Porque você não pode perder a alegria do seu relacionamento com Deus porque alguém na vida não quis entender que estava errado com relação a você. Então, você não pode sofrer duplamente. O fato de ser ofendido e o fato de perder a sua conexão com Deus e com o próximo, com as pessoas, porque você
carrega dentro de você um sentimento de injustiça. Então, o que acontece com os que foram perdoados por Deus é que eles têm uma postura de ter misericórdia para com o outro. Porque a misericórdia, ela é o antídoto do veneno da falta de retratação. Porque você não olha você não olha para o ato do outro, você não olha pelo que ele fez para você. Você olha o estado dele. Então, quando nós olhamos para o estado de quem nos ofendeu, a gente descobre que quem fez isso deve estar no estado tão miserável, tão de miséria, ou emocional, ou espiritual, né, ou moral, que jamais ele poderia fazer talvez outra coisa. O miserável só faz misérias. E quem é vítima do miserável tem duas ações. Ou você requer justiça e espera a justiça do miserável, e o miserável tem a ver com miséria. Se a miséria não tem o que dar. Se não tem o que dar, o que você vai receber dele? Você já teve a experiência de passar por uma situação onde você batem no seu carro e quando você olha para trás, você, não que seja preconceituoso, mas você vê o carro da pessoa, você fala assim, bom, o ato dele foi bater no meu carro, ele tem que pagar pelo conserto do meu carro. Mas quando você vai conversar com ele, aí você fala assim, e aí, como é que é? Você tem seguro? É claro que ele não tem seguro, né? Segundo, o carro dele não está pago IPVA, não está pago licenciamento. Se chamar a polícia, o Detran, o carro vai ficar preso. Tá? E aí você descobre que é o único meio que ele trabalhar. Está cheio de material de alguma coisa que ele está fazendo, do emprego dele. Se ele perder esse carro, ainda pior ainda. Aí você olha para ele e não vê mais o ato que ele fez com você. Você fala assim, rapaz, vai, eu dou um jeito aqui, eu aciono o meu, eu dou um jeito, eu assumo a bronca aqui, toca a ficha, vai pra frente, porque eu vou ficar até me sentindo culpado se eu exigir de você o pagamento dessa justiça que você me deve. Eu olhei para o seu estado, e o seu estado é de miséria, então eu vou ter misericórdia. Percebe que quando a gente muda a postura que a gente tem com relação às pessoas, por causa do perdão que a gente teve lá na cruz, a gente consegue, ao invés de clamar por justiça, a gente clamar por misericórdia. Agora, o que acontece no mundo egocêntrico que nós vivemos? Nós já fazemos isso, mas só que nós clamamos misericórdia para nós. Diante de Deus, nós estamos sempre clamando por misericórdia. Não sei você, mas eu sim. Uma das minhas orações prediletas pela manhã, Senhor, tem misericórdia de mim. Né? Mas ao decorrer do tempo, o que acontece? Nós fazemos exatamente do que a parábola que está aqui sendo trabalhada durante toda a semana, que é Mateus 18, da parábola dos trabalhadores e a parábola do Senhor que perdoa, né? É que nós temos um relacionamento com Deus, que nós clamamos que Ele se relacione conosco na base da misericórdia. Mas quando nós vamos trabalhar com os outros, nós queremos trabalhar na base da justiça. É condicional. Qual é o relacionamento que você quer ter com Deus? É assim que você deve ter o seu relacionamento com o próximo. Por isso que a condicionalidade do perdão é que se você está exigindo de alguém que ele se retrate, que ele pague o que ele fez, que ele cumpra com os seus compromissos, e se ele não faz, ou não tem condição, ou não quer fazer, porque ele é miserável no sentido espiritual, emocional, o que Deus me ensina e te ensina é que você deve ser tão misericordioso com ele como Deus foi com você.
Gente, eu não estou dizendo aqui que você não deva buscar não deva buscar os seus direitos. Eu não estou dizendo aqui que você não possa levar pessoas, por exemplo, você está com uma coisa que não se resolve, você vai aos meios legais, você pode procurar a justiça do nosso país, você pode buscar os meios legais, constituir um advogado e ver os seus direitos. Isso não tem nada a ver com a ideia do perdão. Aqui nós estamos dizendo com relação a ofensas que pessoas fazem, marcas emocionais que as pessoas trazem à nossa vida e que não tem como reparar isso. É só o perdão. Se um cara faz uma dívida para comigo, e se ele tem condição de pagar, eu exijo isso na justiça e ele vai ter que pagar, porque é justo. Mas depois que terminou esse litígio, ou antes de terminar esse litígio, eu já não tenho mágoa dele. Eu não coloco, é isso que deve acontecer, porque o perdão é exatamente o seguinte, existem coisas paralelas, a questão natural que aconteceu, civil ou financeira que exigiu, e também os sentimentos que eu nutro contra aquela pessoa. Imagina só, depois que ele pagou para você aquilo que ele devia, você ainda vai continuar chamando ele de caloteiro. É porque não houve em você a misericórdia, não houve em você o perdão. É um pagamento emocional e espiritual de uma dívida. E assim como Deus tratou com você e comigo. Então, é por isso que é condicional. Tem gente que está patinando no seu relacionamento com Deus porque não admite que perdão passa por misericórdia. É não tratar o ofensor com o valor, com o que ele merecia. É tratá-lo com menor rigor do que ele merece. E não desprezá-lo. Então, por isso que nesse dia a gente precisa repensar também quem realmente a gente ainda tem carregado dentro de nós. Que a gente falou que tudo bem, mas que não. Como eu contei ontem, eu achava que tinha perdoado, mas quando tive contato, meu coração se acendeu de ira novamente. Por isso, a base do perdão é a misericórdia. Porque a base da misericórdia é o amor. Deus amou e foi misericordioso, e porque foi misericordioso, nos perdoou. A dívida era impagável de nós com Deus, para com Deus. E a dívida com o próximo era infinitamente menor. Não que não era uma dívida. Mas assim como o Senhor nos perdoou, nós devemos perdoar. A Roberta está escrevendo aqui: quando perdoamos, não queremos mais contato. É errado, mesmo que passemos anos perdoando e já nem temos uma proximidade com pessoas. E é interessante, Roberta. O conceito de não perdoar é esquecer, né? Eu acho interessante e é bom que você colocou isso, porque a gente tem uma ideia romântica das coisas, né? Assim, que você vai voltar a ter um nível de amizade e de contato e de relacionamento com aquela pessoa como se nada tivesse acontecido. Não é bem assim. Eu não vejo que Jesus está dizendo que a gente tenha que estar... o nível de amizade depende do grau de confiança e do relacionamento que foi quebrado. É claro que quando a gente perdoa, deve não existir mais nenhum empecilho para que volte a amizade. Mas o que eu tenho percebido ao longo do tempo é que esse amor que Deus está falando para nós termos e perdoarmos tem a ver muito mais com a nossa atitude de estar com a mão estendida. Só que o relacionamento, ele agora precisa ser aproximado, né? Então, o processo da cura é a mesma coisa que assim, eu fiz a cirurgia, quebrei o meu braço, mas fiz a cirurgia. Não é no segundo dia da cirurgia que eu vou sair sem sentir os efeitos ainda da cirurgia. Não, é um processo. Agora, a atitude da cirurgia, o perdão é a cirurgia. É que eu digo assim, esse rompimento que nós tivemos, esse rompimento que nós quebramos aqui, não, eu estou agora religando o nosso contato. Mas ainda está doído. E durante anos talvez você vai sentir aquela dor ainda daquele braço.
Você vai lembrar que foi o fulano que quebrou teu braço. Mas você já não vai dizer assim, por que você fez isso? Como é que você agiu assim? Né? E alguns relacionamentos, eles vão ficar por causa da distância, eles não vão ter um contato tão grande. Mas todas as vezes que você encontrar, ou todas as vezes que você tiver um contato com essa pessoa, você deve estar com o coração leve. É isso que a Bíblia diz. Nós não devemos ter nenhum peso contrário àquela pessoa. Veja, lembrar o que ela fez, todo mundo vai lembrar. Eu digo que perdão não é amnésia. Né? Perdão não é o fato de você, eu vou esquecer. Esquecer é não lembrar do que aconteceu, o fato. Mas você vai olhar para o fato não com um olhar de justiça, mas você vai olhar para o fato já com um olhar de misericórdia, o estado, a situação. E aí não vai doer mais. Como é que a gente sabe que perdoou o outro? É quando você encontra com essa pessoa e você pode olhar nos olhos dela e já não dói mais. Por quê? Porque você realmente desfrutou da verdade do perdão. Por isso, queridos, nossa oração é essa, é que a gente viva uma vida de misericórdia para os outros, porque já fomos alcançados pela misericórdia com Deus. Condicionalidade do perdão é assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, a oração do Pai Nosso nos ensina o seguinte: você precisa experimentar o perdão de Deus. Você precisa estar bem embasado que você foi alcançado por uma graça. Porque assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí vai ficar fácil. Porque quando você orar, perdoa as minhas dívidas, Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu luto para não ter justiça própria, eu luto para não ficar olhando para os atos dessa pessoa, mas eu experimentei o seu amor. E por isso eu tenho condição de ser misericordioso com esse querido ou com essa pessoa que me ofendeu. Que Deus e ninguém mais, o seu Espírito e ninguém mais, possa nos dar autoridade do perdão, nos dar o poder do perdão. A Gilsara disse aqui, quando perdoamos ainda continuamos sofrendo? Sofrimento não, porque o sofrimento é porque ainda existe um sentimento de que não foi pago isso, né? Eu lembrei daquela frase, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A dor a gente sempre vai sentir, é o tal do braço quebrado, né? Uhum. Ele está doendo, né? Mas esse braço me impede de fazer outras coisas? Não, eu não preciso sofrer, ele vai se recuperar, né? Eu lembrei disso. E o sofrimento aqui, é interessante que a Cris colocou, que o sofrimento e a dor do braço, vamos pegar essa analogia aqui, Sara, é assim, a dor é porque está doendo, lógico, ninguém vai estar dizendo, não está doendo, eu nem estou sentindo nada. Não, está sentindo a dor, mas o sofrimento é, por que ele fez isso comigo? Enquanto você ainda faz essa pergunta e isso ainda causa angústia em você, é porque o processo de perdão ainda está em curso. E você precisa exatamente exercitar. Gente, a grande questão do perdão é que o perdão não é sentimento. A Anice até colocou nos primeiros dias. Perdão não é essa questão de dizer assim, eu estou sentindo vontade de perdoá-lo. Não, é uma decisão, é uma atitude, é uma postura embasada no que Deus fez por você. E o entendimento que você já foi perdoado. Segundo, ele é um exercício diário que a gente faz. Que a gente coloca a pessoa diante de Deus e diz assim, Senhor, por favor, eu estou colocando ela diante do teu altar porque eu não quero ficar mais com ela, porque eu estou carregando ela. Enquanto ainda há sofrimento, é que você está no curso, no processo do perdão. Então, todo dia a gente tem que fazer uma entrega novamente. Se você percebeu que ainda há dor no seu coração, todas as vezes que você lembra do fato, no sentido assim de remoer, de ficar magoado, de ficar entristecido com o que a pessoa fez, é porque realmente ainda não concretizou o processo do perdão. E o único jeito é deixar essa pessoa diante de Deus.
Por isso que a oração do Pai Nosso também é uma oração diária. Porque todos os dias você tem que rever se os seus relacionamentos ainda não estão sendo sofríveis, né? Então, esse é um termômetro. É o que eu disse, se você encontra com a pessoa e ainda dói, você ainda fica com aquilo no coração, é porque realmente ainda não aconteceu o perdão de fato. Vamos orar então, queridos? Esse assunto realmente é um assunto muito pesado, muito pano para manga, né? E amanhã... Mas é legal as pessoas botarem perguntas e aquilo que está no coração, que daí a gente pode compartilhar, né? Isso. E muitas vezes nós não teremos respostas, são ações que a gente tem que ter diante de Deus, tá? Então, se você quiser também colaborar aí, né, pode participar, vai ser muito bom, né? Que bom que a Sara fez essa pergunta, a Roberta fez ali uma colocação, alguns queridos têm feito essas colocações, isso tem sido muito bom, tá? E é isso mesmo, não é uma receita de bolo pronta. Você vai ter teu time, tua realidade, teu tempo com relação à questão do perdão. Mas o que você precisa ter, e nós precisamos ter, é a predisposição. Eu quero perdoar. Eu não posso ficar negando o perdão. Aos que foram perdoados, não lhes é permitido negar o perdão. Pecadores perdoados perdoam outros pecadores. Só vou desfrutar do perdão se reconhecer que sou pecador. São verdades lógicas que a gente tem aprendido até agora, e hoje a gente tem que entender que para perdoar a gente tem que ter misericórdia, olhar não o fato que a pessoa me fez, o ato que a pessoa me fez, mas olhar o estado dela e assim ter misericórdia e perdoar. Que o Senhor nos dê autoridade no perdão. Vamos orar? O Rafa aqui, ó. Rafa, que bom, Rafa, você com a gente aqui. Vamos orar então. Paizinho, obrigado porque o Senhor é o Deus presente, o Deus perdoador, o Deus restaurador, o Deus consolador, o Deus que nos fortalece, o Deus que nos traz a paz. Senhor, o Senhor é o Deus da esperança e nós te louvamos porque no nome do Senhor Jesus, há toda a alegria que nós precisamos. E juntos aqui nós estamos clamando, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Como a gente precisa disso, Senhor, da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia sobre a nossa vida. Pai, a gente quer nesse dia dizer o quanto o Senhor é necessário para que a gente possa viver, Pai, porque a gente não sabe viver sem o Senhor. Nos dá entendimento, nos dá orientação para que realmente a gente possa enxergar além do que a gente vê, enxergar o que o Senhor está nos dando. O Senhor nos está dando oportunidade de restaurar as nossas forças, de encontrar paz em meio à guerra, paz em meio à tempestade, Senhor, paz em meio a essa situação toda, e a gente ser um agente da tua luz, da tua esperança, da tua graça. Muito obrigado, Pai, porque a gente está tendo esse momento contigo, e nos ensina, Senhor, a ser isso na vida de outras pessoas também, pessoas que podem amar e ser amadas, porque o Senhor nos amou primeiro. Paizinho, queremos continuar colocando os queridos que estão precisando de oração, o Gelson que está hospitalizado, os outros que estão com o coronavírus. Senhor, recupera as forças, traz cura sobre esses queridos e põe a tua mão de graça e poder. Eu oro pelo Silvio, o Paulo, o Roberto, Senhor, o Jorge de Curitiba, o Jorge daqui, Senhor, a sua cura, a Margot, ó Deus, a Mariane, o Caio, a Marilda,
Ó Senhor, tantos nomes que nós já temos colocado aqui diante do Senhor, e outros queridos que eu sei que agora a gente tem alguns que estão pensando em nomes, Senhor, e estamos entregando no teu altar, pedindo cura, restauração, força e misericórdia do Senhor sobre essas vidas. E essas casas também, Senhor, de uma forma muito especial, eu quero pedir pelos casais, Senhor, que haja um relacionamento bom entre os casais, compreensão, e que, acima de tudo, Pai, não um se apoiar no outro, mas se apoiar primeiro em Ti, Deus, e que a gente possa se enrolar na corda firme que é o Senhor, para sermos uma corda mais firme na nossa casa, Senhor. Muito obrigado e traz bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós também colocamos diante do teu altar a situação do nosso planeta, Senhor, do nosso país. E também, ó Deus, a situação do nosso estado e município. Clamamos, ó Deus, por chuva pelo nosso estado, amém, Senhor, para que os agricultores não tenham, ó Deus, a perda das suas lavouras, Senhor, e assim a nossa situação se agravar mais ainda. Pai, eu oro pelos comerciantes, por aqueles que tiveram que fechar suas lojas, ó Deus, os profissionais liberais que não podem, ó Deus, exercer a sua profissão e assim não ter o ganho, Senhor. Eu clamo, ó Deus, que o Senhor mantenha e o sustente em todo este momento. Pai, que a Igreja de Cristo não se omita no meio dessa situação, mas seja agente do teu reino no meio desse momento tão difícil. E que juntos, ó Deus, diante do Senhor, saiamos mais fortes, mais firmes, mais convictos da nossa dependência do Senhor e vendo mais o poder do Senhor agindo no meio de tudo isso. Pai, que é do teu tempo que abrevie, Senhor. Se é do teu querer, ó Deus, que o mundo já entendeu a lição, Senhor, então abrevia, ó Deus, essa lição. Mas se não, Senhor, nos dê capacidade, entendimento, força do Senhor para resistir esses dias maus. Amém. E que em nome de Jesus a igreja saia cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E que o Senhor esteja nos dando, Pai, a alegria do teu perdão e que a gente possa fazer isso também com os outros queridos que estão ao nosso redor. Trabalha no nosso coração, Senhor, nesses dias. E fala se tem alguém ainda que nós ainda não permitimos que fosse liberado o perdão para ele. E que o nosso coração não fique preso mais a ninguém, a não ser o Senhor. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, viu? Que bom. Estamos juntos. Deus abençoe, um abraço e até hoje à noite, né? Nós temos a nossa live dos Salmos, né? Estamos estudando os Salmos nessa perspectiva aí do coronavírus e da quarentena. E também amanhã, nosso devocional dos 40 dias de oração. Teremos o nosso culto online no domingo. Estamos ainda vendo a possibilidade de fazê-lo também via YouTube, mas as igrejas estão abertas, mas não podemos congregar, né? Na verdade, assim, isso está sendo muito tá complicado, porque tem decreto do governador e tem palavras lá da presidência. Mas o que nós tomamos na decisão é o seguinte, aliás, aqui ainda não pode fazer reuniões, né? Então, isso quer dizer que a igreja não estaria aberta, né? No sentido daquilo que são as nossas reuniões. Porque essa palavra igrejas abertas é muito mais para as igrejas católicas, que as pessoas vão até lá para fazer as suas orações. Porque no catolicismo a ideia da oração ali, naquele lugar, tem um poder de sacramento, né? Então por isso que as igrejas ficam abertas. Mas no nosso caso aqui, é que a igreja, nós estaremos fazendo culto online, não vai ser presencial, tá?
Mas a gente está vendo agora, no Facebook com certeza vai ser a transmissão. Mas nós estamos vendo também se a gente consegue fazer no YouTube. Mas a gente manda as informações para vocês. Tá bom? Deus abençoe e um bom dia a todos. Tchau. Tchau.